Câmara Federal quer voltar a discutir a reforma tributária ainda este ano. Constituinte, 2 séculos de história. Escola do Legislativo realiza mais uma edição da Gincana Regional do Saber. O Jornal da Câmara está no ar. Enquanto isso, a reforma tributária em análise na Câmara Federal está pronta para ser votada ainda este ano, depois de mais de 3 décadas de debates. O relator está confiante, mas a oposição diz que não dá tempo. Carga tributária alta, muito imposto, sistema complicado. Esses são alguns dos problemas do Brasil quando o assunto é tributação. Não é à toa que a gente ouve falar há mais de 25 anos da necessidade de mudança. Na Câmara já foram várias comissões especiais, relatores diferentes, momentos econômicos diversos, negociações que até avançaram, mas não foram adiante por falta de acordo. São muitos interesses envolvidos. O setor produtivo defende menos imposto. Governos temem a perda de arrecadação. Agora a Câmara analisa outra proposta. Se aprovada, 9 tributos sobre o consumo vão virar o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O texto acaba com o ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF e PASEP. A principal motivação é simplificar, mas a medida também pode representar economia para os consumidores. Por que o IVA, né? Porque o IVA permite que cada etapa da economia você tenha créditos tributários e você aplique isso. No final das contas, acaba que o imposto não fica cumulativo. O que é isso? No Brasil hoje, principalmente pela formatação do ISS, a cada etapa de circulação de bens e consumo você vai cobrando mais imposto, ele vai acumulando, você vai pagando imposto sobre imposto. Para o relator, a aprovação sai até o final do ano. Ele está convencido de que é a solução para melhorar a economia do país. Entendo que é o único caminho para começar a reconstruir o Brasil, tirar o Brasil desse marasmo econômico e do atraso econômico. É a única forma de gerar emprego, distribuir renda, fazer o país crescer e prosperar. Só na redução a zero da comida e remédio, nós vamos dar um ganho de 150 a 200 reais para cada R$1.000 de salário. E as máquinas e equipamento vai tirar esse custo em cima das empresas, de todo o setor que investe em máquinas e equipamento. Em busca do consenso, o relator decidiu não mexer na forma de partilha tributária entre União, estados e municípios. Mesmo assim, para deputados de oposição, o assunto é complexo demais para ser aprovado ainda esse ano. Essa não é uma questão simples, entende? A não ser que se queira fazer um remendo, né? Então, achando que a gente pode unificar impostos, criar só um imposto sobre valor agregado e ponto, né? Ou acabar com a guerra fiscal. Porque uma reforma tributária mesmo, de porte, para mexer com as finanças do país e para fazer justiça fiscal, precisa taxar heranças, grandes fortunas, precisa mexer, alongar os prazos da dívida pública brasileira, né? Reduzir os juros, tudo isso faz parte de uma reforma tributária. Depois do intervalo, Constituinte, 2 séculos de história. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo.
O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. E na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Ao longo dos 2 últimos séculos, a história do Brasil teve vários capítulos com ordens políticas e institucionais das mais diversas. Para cada período, uma Constituição demarcou direitos e deveres, mas muitas vezes também enquadrou o país dentro dos limites do autoritarismo, como a gente vê agora na reportagem especial sobre os 30 anos da Constituição Cidadã. 1824. Nossa primeira Constituição chegou 2 anos depois da independência. Dom Pedro I chegou a abrir uma Assembleia Constituinte, mas dissolveu os trabalhos. A Carta Imposta criou o Legislativo, mas também o poder moderador, que garantia os poderes do imperador. Eleições eram indiretas e censitárias, só para homens com renda mínima de 100 mil réis. 1891. 2 anos depois da proclamação da República, uma nova Constituição estabelecia as bases do regime. Com 91 artigos, é considerada a mais enxuta da nossa história. Escrita em apenas 58 dias, instituiu a forma federativa do Estado, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário e eleições menos restritivas. 1934. Com a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, uma nova ordem precisava ser regulamentada. O texto trazia avanços, especialmente na área trabalhista. Contra os vícios da República Velha, a ideia é melhorar as condições de vida do brasileiro com leis regulando educação, saúde e cultura. Mas durou pouco, atropelada pela ditadura do Estado Novo. 1937. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas revoga a Constituição de 1934, dissolve o Congresso e impõe ao país o Estado Novo. A inspiração vem do fascismo da época, com o fim dos partidos políticos e todo o poder nas mãos do chefe do Executivo. O Congresso Nacional perde prerrogativas. Opositores do governo podem ser presos e exilados. Com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, caem no Brasil o Estado Novo e sua Carta de Princípios. 1946. Com 218 artigos, era a mais extensa até então. Buscava a redemocratização após o fim do Estado Novo. Reestabeleceu direitos individuais, extinguiu a censura e a pena de morte inscritas na Carta anterior. Recuperou a independência entre os poderes e deu autonomia aos estados e municípios. Previu eleições diretas para presidente.
Um ato adicional de 1961 instituiu o parlamentarismo, mas o presidencialismo voltaria em 63. 1967. Base da ditadura militar instalada em 1964, o texto tinha a Política de Segurança Nacional como marca. O Congresso Nacional foi conservado, mas passou a funcionar sob controle do Executivo. A carta, que previu eleição indireta para presidente da República, foi emendada por atos institucionais cada vez mais autoritários. Foram 17, de 1964 até 1969. Um deles, o de número 5, fechou o Congresso por quase um ano. 1988. Com o fim do período militar, o Brasil vive um novo processo de redemocratização. A Constituição traz de volta as liberdades civis e os direitos e garantias individuais. Direitos sociais marcam aquela que ficaria conhecida como Constituição Cidadã. Entre eles, seguro-desemprego e férias remuneradas com mais 1/3 do salário regular. Nas eleições, analfabetos e jovens a partir de 16 anos conquistam o direito de votar. Veja agora as vagas de emprego do posto do Cine de Pouso Alegre. As vagas são para secretária, motorista, recepcionista, vendedor, auxiliar de expedição, doméstica, motorista de caminhão, motorista de ônibus, instalador, pesquisador, garçom, vendedor, caixa, promotor de vendas, aprendiz. O Cine fica localizado na Rua Comendador José Garcia, 420, centro de Pouso Alegre. A seguir, Escola do Legislativo realiza mais uma edição da Gincana Regional do Saber. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Confira agora o momento do Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Pouso Alegre.
Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Desenhista mecânico. Curso em desenho mecânico, experiência de SolidWorks avançado, desenho em 3D de peças para usinagem e conhecimento em AutoCAD. Torneiro fresador. Cursos técnicos do Senai e interpretação de desenho mecânico, experiência também em torno e fresa convencional. Mecânico diesel, com carteira de habilitação categoria D, experiência mínima de 6 meses e experiência com solda. Eletricista automotivo, com carteira de habilitação e experiência mínima de 6 meses. Secretária, com ensino superior completo em qualquer área, carteira de habilitação categoria A, disponibilidade de horário e experiência em vendas. Auxiliar administrativo, do sexo feminino e concurso superior completo em contabilidade. Trabalhador rural, do sexo masculino e com experiência. Auxiliar de mecânico, vaga para o sexo masculino, experiência mínima de 1 ano, ter de 20 a 35 anos de idade, ensino médio completo e possuir meio de transporte próprio. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. A Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho realiza mais uma edição da Gincana Regional do Saber. A Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho deu início nesta segunda-feira à Gincana do Saber Regional 2018. Esta é a 4ª edição da Gincana. O tema este ano é a Constituição Federal, com base no material da Constituição em Miúdos, produzida pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre, um projeto que alcançou diversos estados brasileiros, oferecendo conhecimento cidadão para milhares de crianças e adolescentes. No primeiro dia de atividades, participaram as cidades de Extrema, Itanhandu, Poços de Caldas, Estiva e Paraisópolis. A 4ª edição da Gincana contempla 21 cidades da região e cada município é representado por uma dupla de estudantes. As atividades serão realizadas até quinta-feira e a grande final acontece no dia 29 de outubro. Muito obrigado pela audiência. Até nossa próxima edição.